Olá, amantes da leitura! Nessa nossa atividade, propomos a realização de uma resenha sobre a obra filosófica A República, de Platão. Esperamos que possamos compartilhar atentamente os debates contidos nesse livro, de maneira a somar e compartilharmos o conhecimento. Desde já sou grato a vocês. Filosofia é uma palavra originária do idioma grego. Representa o amor pela sabedoria. Não para satisfazer o seu próprio ego, mas para entender, refletir e buscar soluções para os conflitos existenciais da vida humana. Os filósofos, embora foram, e os da atualidade também, são seres humanos com limitações, como qualquer um de nós. Mas tem um diferencial, porque eles não se aquietaram com o mundo vigente. Com isso, analisaram as diversas situações para, através de suas reflexões, propor caminhos a percorrer na busca da verdade das coisas. Citamos aqui, primeiramente, como um ponto inicial do nosso trabalho, falarei aqui de Cesare Beccaria. Apenas aqui nessa introdução, que eu já fiz um trabalho sobre o livro dele chamado Dos Delitos e das Penas, que embora ele era um jurista, mas um filósofo da área jurídica, Ele era um italiano e as ideias dele, elas influenciaram o mundo do direito moderno por diversas nações, que culminaram com a regulamentação, das leis penais em diversas partes do mundo. Então, retomando agora o tema principal, que é sobre o livro de Platão, Então, Platão, ele foi um antecessor muito antes, de Cesare Beccaria. E as ideias platônicas, juntamente com Sócrates, e outros lá da Grécia Antiga, eles influenciaram os filósofos que vieram depois. Ecoaram as ideias deles para muitos. Então, reiteramos dessa forma que as palavras, as reflexões destes personagens reais da história, embora possam ser avaliadas, até criticadas, mas devemos deixar de lado o que eles representaram e ainda representam para as transformações da sociedade. Platão, discípulo de Sócrates, nasceu em Atenas, da Grécia Antiga, em 428 a.C. e faleceu em 348 do mesmo período. Ele pertenceu a uma família aristocrática. Seu nome verdadeiro era Aristócles. E a origem do seu apelido, Platão, vem de Platon, a palavra grega, que significa ombros grandes. Ele era um bom praticante de esporte, o que lhe conferia um físico um tanto quanto avantajado. Por ser de uma família de certo prestígio social, obteve os recursos necessários para dedicar-se aos estudos filosóficos desde cedo. A sua cidade natal, Atenas, travou uma batalha contra outra cidade grega, porque lá na Grécia, naquele tempo, havia cidades-estados, que havia certa independência em relação a outra. Então, houve esse conflito entre a Atenas, contra a Esparta. Foi a chamada de Guerra do Peloponeso. Nesse conflito, Atenas foi derrotada, sendo governada por um sistema governamental do vencedor. Esse sistema lá de Esparta foi baseado na tirania. Daí inferimos que uma certa análise do livro A República, porque lá ele critica o regime democrático ateniense, cujas bases não proporcionaram um fortalecimento do Estado, originando uma tirania. Ele acredita que ele criticou a democracia, porque, segundo ele, a democracia provoca essa
uma sensação demasiada de liberdade que enfraquece o Estado como um todo, porque faz com que sejam levantados líderes, governantes, apenas pelo populismo, sem o devido preparo. E para ele, somente os mais capazes, né, seriam os ideais. E ele viu na aristocracia, que era um sistema de, de governo, que havia aquela preparação. Eram pessoas que tinham acesso a conhecimentos profundos, famílias, né, tradicionais também. Ele, embora ele tenha criticado a oligarquia, que a oligarquia era concentrada o poder somente em poucos. E a aristocracia, embora fosse apenas um pouco diferente da oligarquia, mas a aristocracia era o governo dos mais capazes, que ele acreditava que nesse regime é que seriam escolhidos os líderes, que seriam preparados pelo Estado para exercer as funções públicas. A obra ela se divide em 10 livros, mas não há título em nenhum deles, sob forma de diálogos entre alguns amigos, né? Tais como um chamado Glauco, outro Adimanto, assim também como o mestre, né, de Platão, o Sócrates. Então, as conversas vão se aprofundando em assuntos diversos da vida social, jurídica, política, religiosa e administrativa. Então, cada etapa abre um debate, né, de certo conteúdo, podendo encerrá-lo ou estender-se nas partes, nos livros seguintes. Platão ele é um observador da vida grega. Estando a par das situações apresentadas, de certo modo, isso contribuiu para refletir sobre a renovação daquele patamar existente, imaginando como deveria ser a regência de uma nação, para que esta alcançasse seu pleno desenvolvimento em todas as suas necessidades. Essa idealização considerada utópica, ou seja, mero sonho ou projeto, né, de um filósofo, na verdade ela influenciou ideias pelo mundo, as quais perduram até os dias de hoje. Não que nenhuma nação tenha implementado tudo, mas essas ideias não ficaram perdidas na história. Foram aproveitadas por, digamos assim, até por diversas ideologias do mundo moderno. Então, nesse ponto aqui da nossa atividade, nós fizemos uma análise, a leitura e também uma análise de cada livro que compõe, né, a obra A República. Então, no livro 1, o primeiro livro, ele fala aqui sobre a velhice. Para ele, o ser humano, né, precisa contribuir ao longo da sua vida. Tem que haver o preparo para este momento. Ser possuidor de um caráter, o qual, né, contribuirá para o equilíbrio da sociedade. Então ele faz essa reflexão sobre na juventude o ser humano já se preparar para quando chegar à velhice, para que possa haver um equilíbrio. Então nesse primeiro livro também ele fala sobre o Estado de um modo geral, né? A administração pública representada pelo Estado, o poder público. Então o Estado é um ente representativo, né? Como nós sabemos, né? O Estado atual. E há o legislativo, executivo, judiciário. Então, lá, embora no tempo de Platão, pode não ser igual ao Estado como temos hoje, né? Mas em relação ao poder, então ele detinha o poder, tanto no passado como no presente.
Então, aquilo que é produzido, né, em matéria de lei será aplicado para o cumprimento. Então, razão pela qual o governo, quando é um governo ditatorial, a característica é restringir por total a liberdade dos cidadãos, né? A liberdade dos cidadãos. Então, a lei, né, ele não deve possuir esse objetivo, mas proporcionar o equilíbrio social. Ele também fala isso. Portanto, a lei é a conveniência de uma entidade mais forte, que é o Estado. Então, a sociedade ela abre mão de parte de sua liberdade para que esse equilíbrio aconteça, diminuindo as diferenças entre fortes e fracos. Então, não pode haver um liberalismo total. Por isso, mais tarde, ele falou sobre a democracia, de tanta liberdade e liberalismo, que enfraquece o poder do Estado e prepara o terreno para que haja uma tirania. Isso de acordo com a ideia dele. Então, enfatiza ainda que os que devem, por ofício, administrar e defender essa sociedade, né, precisam ser os mais capazes, preparados pelo poder estatal para realizar a contento. É o que ele chama do o regime aristocrático, que é o governo dos mais capazes. Então, nesse livro 1, colhemos essas principais anotações. No livro 2, né, o segundo livro, colhemos informações mais variadas, mais amplas. Então, ele, já no livro 2, ele fala sobre a necessidade da origem, da criação das cidades, que vem pela necessidade humana de aglomerar-se. Por não ser cada indivíduo isoladamente ser autossuficiente, onde cada um ou grupo de pessoas exercerá uma atividade e compartilhará, né, uns com os outros, como no caso de hoje das cidades, né, temos o poder público, as empresas privadas, e cada um presta um serviço, né, ou um grupo, para o benefício, né, para o funcionamento da sociedade. Então ele fala sobre a necessidade da aglomeração, da criação das cidades. Então ele reforça também, né, a necessidade de dedicar-se uma pessoa ou grupo determinado a uma determinada profissão, né? Ele fala aconselho aqui para, se a pessoa escolheu aquela profissão, dedicar-se nela. Ele não ter, digamos, duas ou três profissões, porque ele não será bem em nenhuma delas. Enquanto que se a pessoa se dedicar a uma só, se aprofundar nos conhecimentos sobre aquela profissão, ele se tornará um profissional bem qualificado naquela profissão. Então, quando nos aperfeiçoamos em determinada atividade, nos tornamos mais instruídos e prontos a solucionar os problemas encontrados. Ele fala também sobre o planejamento familiar. O número de filhos é fator preocupante para o filósofo, porque interfere nos cuidados essenciais que estes requerem, alimentação, vestuário, entre outros. Também acrescenta que, em caso de situações extremas, como uma guerra, por exemplo, a penúria é ainda maior para quem tem, né, é uma família de muitas pessoas, muitos filhos. E na realidade é de ponto crucial mesmo essa situação. No livro 2 também, ele menciona, digamos, ele chama de guardiões, mas que na realidade podemos transformar hoje para as forças armadas de uma cidade, de uma nação. Né? Aqueles que forem destinados à defesa da cidade ou da pátria, eles precisam ter as qualidades físicas e psíquicas adequadas. Isso consiste em manter o equilíbrio mental para estar preparado para o enfrentamento das situações de combate ao inimigo, mas sem perder o respeito com os cidadãos da sua cidade. Né? Digamos assim, será que esse pensamento lá de Platão não teria influenciado o Ernesto Che Guevara? Né? Quando há essa frase que afirma ser dele, quem endurecer sem jamais perder a ternura.
E Platão falava isso, que os guardiões, e quase aqueles responsáveis pelas Forças Armadas, eles estariam preparados para a guerra, para os conflitos, para defender a cidade. Mas seriam que os guardiões da sociedade. Então, há um ponto de reflexão nisso de verdade, de realidade, de verdade, que podemos dizer assim. Então, é estar preparado e forte para o inimigo externo, sendo um guardião da sociedade. Soma-se a isso, ele fala também sobre a ginástica, os exercícios físicos para fortalecer o corpo. E a música para acalmar o espírito. E nas Forças Armadas, nós temos esses dois pilares, né? O exercício físico, né? Que é muito preparatório, e também temos as bandas de música, né? Seja nas Forças Armadas, no caso aqui do Brasil, das polícias militares. Então, há de se inferir também a origem dessas ideias platônicas nestas instituições. Então, e a filosofia, que ele sempre bate nessa tecla, né? Como mestra condutora da educação. Então, diante dessas explanações, refletimos sobre o papel das atividades físicas, bem como das atividades musicais, né? Existem tanto nas Forças Armadas quanto nas polícias militares, conforme já falamos, nos dias atuais. Mais adiante, mas prefiro acrescentar aqui porque está inserido nesse contexto, é em relação à dedicação integral ao serviço de guardião, né? Platão, ele afirma que é necessário que este não participe de outras profissões também para desempenhá-la com tempo. E há esse princípio também nas Forças Armadas, nas polícias militares, sobre a dedicação, né, integral ao serviço. Então, nesse livro também, né, o livro 2, né, esse livro 2, ele adverte para o perigo do vício em bebidas alcoólicas, o que prejudica muito o convívio social entre as pessoas, devendo estes abster-se ou então consumir com bastante moderação. Uma ideia antiga. Quanto à alimentação, esta deverá ser prioridade em sua totalidade, qualidade e diversidade, contribuindo, né, imensamente para uma boa qualidade de vida, trazendo paz e saúde através das etapas da vida, o que conduz a uma velhice tranquila, fatores que devem ser repassados de geração em geração, ou seja, o cuidado com o corpo. Em relação ao crescimento e desenvolvimento das cidades, as ações precisam ser planejadas para suprir as necessidades dos cidadãos, seja na produção de alimentos e na oferta de serviços. Nunca deve ter em foco o consumo desenfreado, inconsciente, nem a busca ilimitada, acumulativa de riquezas. Ele enfatiza que quando uma nação busca tornar-se poderosa, muitas vezes ela elabora projetos expansionistas. Nós observamos esses casos de nações poderosas do mundo que buscam anexar territórios, outras nações. Então, esses projetos expansionistas, os quais, né, levam a querer se apropriar de território de outros, levando consequentemente a guerras ou rumores de guerras, provocando o desequilíbrio dos povos conquistados e afetando o mundo como um todo. Né? Como exemplo, temos atualmente o caso da Rússia, lá na Ucrânia, né? Mais recentemente. Então, aquela situação da Venezuela contra aquele parte do território, né, da Guiana, né? Então, ele fala também sobre a situação. E também toca já também novamente, sempre ele está, cada livro ele fala sobre a filosofia. Essa deve fazer parte da educação. Reforça sobre, né, a base da educação cidadã. Então, muito se tem a analisar em cada livro. Então, e no livro 2, o que colhemos lá, realmente tem muito mais que no livro 1. Mas vamos finalizar com esse livro. Para finalizarmos, né, os comentários do livro A Obra A República, do segundo livro, vamos comentar sobre o valor da literatura. Ele incluiu também no seu trabalho.
Então o controverso, o lugar da literatura na cidade ideal do filósofo, porque ele dividia em dois aspectos, um verdadeiro e outro falso. Ele dizia que havia uma literatura verdadeira e outra falsa. Começando pelo que é verdadeiro, convencionou-se que esta deve proporcionar uma formação moral, espiritual e que proporciona também a coragem, que não deve ser uma mera imitação da realidade, ou seja, a literatura para ele não deve ser aquela história apenas de ficção, de fruição. Ele quer que traga um valor para a vida. Né? Partindo desse princípio, já se tem o contrário disso como sendo elementos que falsificam, ou seja, o contrário disso é uma literatura falsa. E, portanto, não presta um bom serviço para a sociedade, né? Enquadrando a literatura como um fator educativo, né? Inspirador de virtudes, ressaltando o seu papel utilitário e não simplesmente para o prazer, através das histórias fictícias. Partamos agora para o terceiro livro. Então, nele, os debates sobre o valor da literatura continua. Esta não deve conter na sua composição elementos que promovam o temor da morte, porque isso provocaria, principalmente nos guerreiros lá no combate, a vontade de se render ao inimigo. É como se a escravidão fosse um refúgio em vida. Os debates focaram ainda mais no tocante à poesia, porque nesta era comum, na época, traços de deleite, mas também elementos que causavam perturbações psíquicas, né, de acordo com as ideias lá de Platão e os seus amigos, que elas afetavam a mente dos combatentes pelo seu tom melódico e doce, os quais provocam arrepios e os tornam amolecidos. Quanto à música, ela também precisa estar em consonância com os princípios idealizados na construção daquela sociedade almejada. Afinal, ela, assim como a literatura, teria um caráter utilitário, ou seja, teria que promover um, um bom caráter no indivíduo, o qual deveria prevalecer em todos os sentidos da vida. Em relação aos cuidados com o corpo, isso será um complemento adicional juntamente com a música, porque promove, né, o bem-estar como um todo. O exercício físico, o bem para o corpo. A música, o bem para a alma, para o espírito. Os responsáveis pela guarda da cidade seriam os que mais necessitariam estar envolvidos nesse processo. Então, nesse ponto, abrimos um parênteses para dar aquele comentário sobre as Forças Armadas, no caso a brasileira e também as polícias militares, onde há aquele cuidado com o corpo, né, através do exercício físico, que é uma prática que faz parte ali do contexto, e também as bandas de música, que é aliado à música como um complemento adicional também, que faz parte dos corpos militares. Então, ideias platônicas, né, e juntamente ali com seus amigos, que até hoje fazem parte da sociedade brasileira e em outros países, em outras nações também do mundo. E também devemos falar sobre a influência dessas ideias do livro A República para as ideologias, né, que absorveram e interpretaram a seu modo as ideias platônicas. Há estudos os quais pretendem conectar algumas ideias originárias de Platão, no livro A República, as quais foram implementadas de acordo com o modo interpretativo, o que pode ser bastante perigoso e utilizado para propósitos nada aceitáveis. Leiamos um trecho extraído da obra estudada aqui da obra. Portanto, estabelecerá-se na cidade médicos e juízes da espécie que dizemos que hão de tratar. Dentre os cidadãos, os que forem bem constituídos de corpo e alma, ficarão e deixarão, né, morrer os que fisicamente não estiverem nessas condições e mandarão matar
Os que forem mal conformados e incuráveis espiritualmente? Isso é uma pergunta, né? Agora, vamos para a resposta. Parece-me que é melhor, quer para os próprios pacientes, quer para a cidade. Então, nesse contexto, acredita-se que o nazismo ele absorveu esse pensamento, ou pelo menos infere-se essa conclusão baseada nos históricos dessa ideologia, né, alemã, nos tempos passados, notadamente nas primeiras décadas do século XX. E olhamos para substanciar a nossa atividade relativa a esse assunto, um conteúdo proveniente, né, de um site chamado Enciclopédia do Holocausto. Leamos um trecho dessa referida fonte. Muitos alemães não queriam ser lembrados dos indivíduos incompatíveis com seu conceito de raça superior, os considerados inúteis à sociedade, uma ameaça à pureza genética ariana e, portanto, indignos de viver. Então, há essa conexão que infere-se a chegar a esse tipo de conclusão, né? E é necessário também mencionarmos o caso da separação das crianças de suas famílias para serem criadas e educadas pelo Estado. Outra ideia contida no livro, né, de Platão, que o nazismo absorveu também. Então veja a influência, né, de uma obra lá antes de Cristo, que até hoje, né, ela tem a sua influência no mundo. Sobre também os juízes, no terceiro livro, ele mencionou. No estado ideal de Platão, ele não esqueceu de priorizar aqueles que seriam os julgadores. A experiência de vida seria essencial para que florescesse o equilíbrio mental, para compreender a grandeza, né, dessa função. Então, que nesse ponto também há um fator de colocar uma idade, né? Uma idade limite para o ingresso na magistratura. Que há pensamentos também na atualidade sobre isso. Então, ele ainda completa aqui sobre esse mesmo tema. Leiamos o seguinte trecho. Por esse motivo é que as pessoas de bem, quando jovens, se mostram simples e fáceis de ludibriar pelos injustos, por não terem em si modelos com sentimentos iguais aos dos perversos. Por isso prosseguiu, o bom juiz não deve ser novo, mas idoso, tendo aprendido tarde o que é injustiça, tendo se apercebido dela, sem ter se alojado na sua própria alma, mas tendo observado como coisa alheia nos outros, né? Durante muito tempo, para que, servindo-se do saber e não da experiência própria, compreenda o mal que ela é. Então por isso que ele há esse pensamento, né, de um magistrado ter uma idade mínima para chegar ao cargo, pela experiência própria da análise da sociedade. É que ele não tenha tido uma experiência de ter uma pessoa de mau caráter. Mas ele adianta que o jovem, né, não tem a maturidade, né, necessária para exercer esse papel de julgador. É o sentimento patriótico. Outro assunto, né, também mencionado. O patriotismo. A virtude política, que é o princípio republicano. Né? O amor à pátria, a virtude política. É um elemento essencial para o governante esteja realmente preocupado com o bem-estar da cidade. Ele tem que ter inteligência e autoridade. Né? São somadas para, através né, essa aliança, e realizar um governo eficiente. O fator etário não fica abaixo dos demais, porque uma idade mais adiantada produz digamos, uma análise melhor. É como o caso lá dos juízes também, os governantes, né? Que ele afirma que tem pessoas também já com uma certa idade para ocupar certos cargos. E isso está previsto na nossa Constituição também.
quando determina que o presidente tenha no mínimo 35 anos para ocupar o cargo. Então são ideias lá que são colocadas em prática, que pela falta de leitura, muitas vezes a gente não sabe de onde veio. Mas os nossos legisladores, através das leituras, na hora de elaborar projetos. Então, e finalmente aqui o outro tema, na realidade ele retoma o papel, né, das Forças Armadas. Ele sempre busca, através de um livro e outro, retomar assuntos e acrescentar algo mais. Então, nesse livro, ele retoma o papel das Forças Armadas, né, já aqui no final do livro 3, onde afirma que os que exercem tal função precisam ser moldados, preparados, provados, contribuindo para torná-los capazes de enfrentar os desafios, né? Por isso que há aquele treinamento psíquico, físico, bastante exigido, né, nos militares. É outra ideia lá platônica, né? Não só dele, mas ali justamente com seus amigos, com Sócrates, que era o mestre, e aqueles amigos que estavam lá debatendo essas questões. Então, a questão da dedicação integral ao serviço, né, é outra premissa debatida. Estes não devem ater-se aos negócios particulares, porque o seu foco é a proteção da sociedade, a sua missão, né? Então, vale ressaltar que as polícias militares estaduais, né, pertencem na atualidade a esse contexto também. No entanto, esse pensamento já foi flexibilizado pela Emenda Constitucional número 101/2019, que foi autorizada a exercer, né, se tiver qualificado para tal, né, as funções de médico e professor, acumulando, né, com a sua função. Então, já houve essa flexibilização. Bom, então, encerramos aqui o terceiro livro. Partamos agora para o livro 4. Temáticas diversas constituem essa parte. Então, ele, juntamente com seus amigos, debateu sobre o uso, né, comunitário dos bens e serviços da cidade, para que não haja nem riqueza nem pobreza extremas. Isso só é possível com um Estado fortalecido, bem administrado, enriquecido, né, com leis eficazes, duradouras, tornando as pessoas felizes, contribuindo, né, para regular o comércio, o trabalho, as penalidades, né, os crimes. Né. Então, o valor da educação também é exaltado. Né. E retornando antes de falar da educação, isso tem algo a ver também sobre a ideologia, o comunismo, o socialismo, né? Que eles também, os idealizadores do comunismo, do socialismo, eles buscaram também, em Platão, né, subsídios para implementar a sua ideologia. Isso, na leitura, a gente já começa a enxergar. Então, o valor da educação ele é exaltado. Ela tem que ser pública e gratuita, né? E de boa qualidade para elevar o caráter dos cidadãos, preparando-os para exercer com maestria as missões, né, confiadas. Ele até, né, fez a crítica aos sofistas que eles ensinavam por dinheiro, como uma educação privada, né? Ele fez essa crítica. E, na realidade, o Estado tinha que preparar as pessoas, os cidadãos, para exercer, né, as suas diversas funções, como somente aquelas mais importantes, eram os governantes e os guardiões. Né? Então, isso no tocante às ideias de uso comunitário e no uso privado de bens e serviços, bem como o fortalecimento do Estado, infere-se, né, que a ideologia então, marxista, que deu origem ao comunismo ou socialismo, pode ter, né, originado através desses conceitos, desses pensamentos platônicos. E não é só uma questão de achar, é uma questão de analisar. Quando se lê, quando se observa, há de se inferir. E houve essa conexão.
há essa conexão. Então, o consciente humano, ele também tocava nessa parte, né? Foi matéria tratada quando afirma-se que a paixão e a razão disputam entre si. E aquela que for mais forte vence. Isso já está no lado psíquico do ser humano. Aquela guerra que existe entre a paixão e a razão. Quem for mais forte vence. A questão dos auxiliares dos governantes é motivo de reflexão nessa parte. Então, os governantes precisam ter auxiliares leais, eles precisam estar bem próximos deles, escolhidos por eles. Então, observemos que, infere-se a partir daí, os auxiliares diretos, né, dos governadores, do presidente da República, eles são escolhidos pela vontade dos mandatários. Não há digamos, um concurso público para secretário de Estado, para ministro de Estado, né? Porque é uma questão de escolha, questão de confiança, né? Na realidade, quem está exercendo aquela função, o secretário ou o ministro, está muito ligado ao governador ou ao presidente. De que se fosse uma pessoa, digamos, escolhida por um concurso público, ele não teria aquela, digamos, ser um fiel escudeiro ligado diretamente. Seria por um processo indireto. Então, Platão, e com seus amigos, com Sócrates e os outros amigos, debater essa questão também. E isso observamos nas leis, né, estaduais e na Constituição sobre a escolha dos ministros, secretários de Estado. Então, mais adiante, ele volta a enaltecer o papel da educação para produzir pessoas que promovam o bem da sociedade. Porque se essa estiver contaminada, produzirá maus frutos. Porque os indivíduos são espelhos da sociedade da qual fazem parte. Então, é outra questão para reflexão. Porque se a sociedade, observamos um alto índice, digamos, de violência, de tantas situações ruins, será que a sociedade não está produzindo indivíduos de acordo com como ela está vivendo? É uma questão da reflexão. Agora é a vez do quinto livro. E na concepção platônica, a Constituição precisa conter princípios morais no seu conjunto de leis que abrangem a administração pública. A elevação do caráter deve ser um elemento norteador do aparato legal disponível na legislação. O trabalho feminino também foi mencionado. Essa temática compôs também o conteúdo desse livro, afirmando que as mulheres podem exercer os mesmos trabalhos, as mesmas atividades dos homens, desde que tenham a mesma aptidão e submetidas à mesma instrução. E nesse ponto, né, ele tocou em um assunto polêmico naquela época, né, onde a vida social feminina, mesmo na democracia grega, era restrita à casa ou à religião, né? Então ele reconheceu, né, que o trabalho, o homem e a mulher têm o direito ao trabalho desde que tenham as mesmas aptidões. Agora, como, digamos assim, eles também, por viver naquela época, estavam um pouco contaminados também com o pensamento vigente, e ele reconhecia que o homem, no caso, o ser humano do sexo masculino, desempenharia com mais perfeição a mesma atividade, em que é como eu posso afirmar, né? Que não é bem assim, que se a pessoa, o homem ou a mulher, tem a capacidade de estar preparado para exercer a função, é isso que importa, é exercer a função com sabedoria, com o treinamento necessário. Mas aí nós estamos falando da ideia, né, dele e de acordo com a época que ele já inovou, quando ele deu o parecer dele. Então, no entanto, né, como já falamos, ele já abre caminho para mudanças naquela sociedade extremamente politizada pelo poder masculino. E nesse quinto livro também é retomado
outro conteúdo também bastante polêmico. Dessas ideias difundidas, podemos observar vestígios que também possam ter contribuído, né, pela ideologia nazista, como já temos falado em outro livro. Fala sobre os filhos, né, serem criados pelo Estado, sem a presença e nem o conhecimento de que seriam seus pais. Seriam obras, crianças lá, criadas pelo Estado para serem preparadas para exercer as funções grandes, serem os governantes. Então, a ideologia nazista, acredito, tenha buscado também nessas ideias platônicas para aplicar lá na sua composição, né, suas ideias. E também, outro ponto a falar foi na página 155 deste livro, né? Ele acrescenta ainda: seres superiores casam-se com seres superiores para gerar descendência valorizada para o bem da sociedade ou da cidade. Os filhos de seus inferiores serão levados a lugares ocultos. Então, aquela ideia, né, de superioridade. Seres superiores, aqueles que foram preparados para ser os governantes, os guardiões, seriam considerados aqueles mais superiores, mais capazes. Então é importante comentar sobre a questão de não devemos concordar, digamos, em tudo de um autor, de um texto, de uma obra, de uma ideia, de um pensamento. Ele tem a ideia dele, que nós reflitamos e tiramos também as nossas conclusões. E na página 160, temos também uma alusão ao modelo comunista, que o comunismo, embora ela fosse um tempo tão distante antes que essas ideias viessem à tona, mas a fonte, né? Muitas vezes a fonte é lá antiga, para que venha a influenciar pessoas a elaborar pensamentos, ideologias. Então, embora a princípio ele se refira aos guardiões da cidade, na verdade, ele aprofunda a crítica à propriedade privada, quando afirma que não deve haver proprietários de bens, como casas, terras, mas sim uma dependência comum do Estado no mantimento da sua subsistência, ou seja, um Estado forte, um Estado mandatário, né, que não dava supremacia ao poder privado. Então, segundo ele, a posse de riquezas gera discórdias e disputas entre fortes e fracos, e uma sociedade igualitária seria mais compatível com a justiça social. Então, e também na página 170, vislumbramos o valor da filosofia, outro ponto que ele sempre toca, né? A preparação a educação, ela tem que ser na base filosófica. Então, atentemos para a seguinte afirmação: enquanto não forem ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se chamam reis e soberanos, filósofos genuínos, ou seja, é necessário ser um filósofo genuíno, genuínos e capazes, e se dê esta com a essência do poder político com a filosofia, ou seja, a junção, né? A filosofia, ela tem que estar atrelada ao poder político e vice-versa. Enquanto as numerosas naturezas que atualmente seguem um destes caminhos, com a exclusão do outro, não forem impedidos forçosamente de o fazer, não haverá trégua dos males. Meu caro Glauco, que é um dos amigos que ele conversa, para as cidades, nem sequer julgo eu para o gênero humano. Então, a educação filosófica, ele acredita ser a solução para a governabilidade, para a vivência da sociedade. Ele enfatiza que somente o filósofo busca o ser das coisas, no mais profundo da alma, estando apto para governar com sabedoria. No sexto livro, temos o seguinte: é que somente o filósofo, novamente ele retoma o tema, né, da importância da filosofia. É que somente o filósofo possui com supremacia a virtude política. Ele possui uma visão clara, aberta,
enxergando além do alcance dos demais. Sócrates ainda completa: será então possível censurar, sob qualquer aspecto, uma ocupação tal que nunca ninguém será capaz de o exercer convenientemente, se não for de seu natural, né, dotado de memória e de felicidade de aprender, de superioridade e amabilidade, amigo e aderente da verdade, da justiça, da coragem e da temperança? Ora, não seria a pessoas assim aperfeiçoadas pela educação e também pela idade, e só a essas que gostaríamos de entregar a cidade? Então, Adimanto, amigo de Sócrates, responde: ó Sócrates, ninguém seria capaz de contraditar seus argumentos. O filósofo precisa manter-se firme em suas concepções e não se deixar corromper pelo sistema vigente. Além dos governantes, os encarregados de guardar, de proteger a cidade também devem ser filósofos. O Estado, se não for comandado por filósofos, se afundará em desgraças. Então, a temática da educação é constante. Ele adverte para que ela seja voltada, né, para o real significado, a elevação do caráter das pessoas. Aí também é o significado da filosofia no ensino, né, o qual jamais deve ser um mercantilismo, um comércio. O ensino público gratuito, mantido pelo Estado, é essencial. Aí vem a crítica aos sofistas, que é justamente por suas ações contrárias, os quais ensinavam por dinheiro. Cabe aqui ressaltar que o Estado, como mantenedor do sistema educacional, é aquele que precisa manter os responsáveis pelo ensino. Então, é uma tarefa do Estado, né? Então, o ensino privado dos sofistas, ele não garantia, né, o acesso à verdadeira educação, segundo ele. Finalmente chegamos no sétimo livro, o qual contém uma parte muito interessante, muito comentada da obra de Platão em várias partes do mundo, né? Trata-se do chamado mito da caverna. Na verdade, ele utiliza, né, esse elemento figurativo, uma caverna. É um instrumento representativo de outra realidade que o filósofo deseja chamar a atenção. Ele é chamado de alegoria. Então, o dicionário Michaelis, na pronúncia inglesa, online, oferece uma lista de definições. Nós escolhemos duas. A alegoria é obra de ficção que apresenta ideias com o sentido figurado para simbolizar outras. Pode ser uma obra e outra é a obra de pintura, né? A segunda lista é obra de pintura, desenho, arquitetura ou escultura, em que as formas representam valores simbólicos, né? Então, é só observarmos nos chamados carros alegóricos. É bom a fazer essa comparação das escolas de samba, eles trazem significados ali naqueles carros. Até o narrador vai comentando sobre o significado daqueles carros. Significados históricos, sociais, denúncias sociais, temas religiosos, culturais, para representar as diversas manifestações, né, vividas na sociedade. Então é um bom exemplo para entendermos essa parte das ideias discutidas por Platão, Sócrates e seus amigos, quando eles usam a questão da caverna como um lugar representativo, né, da prisão onde as pessoas estão vivendo, longe, né, da verdade das coisas. É aí que se concentra o ápice do valor da educação, um fator efetivo da libertação do ser humano em um mundo onde as verdades são obscuras, as pessoas estão presas nas cavernas, ou seja, na falta de discernimento do que é certo, do que é bom. Muitas vezes ela até sabe,
que aquilo, aquele caminho, aquela situação não é viável, mas estão presas por diversas razões e muitas vezes não deseja se libertar. Então, entretanto, ele fala que os prazeres que estão experimentando naquela situação, naquela caverna, naquela prisão, isso não promove a busca pela razão. É como se gostassem daquela prisão, anestesiadas por um sistema que usa que usufruir daqueles desejos que para que lá permaneçam. Então, a educação ela direciona o olho do aprendiz a enxergar o caminho verdadeiro. Uma vez liberto, não devemos ter o olhar altivo, orgulhoso, de menosprezo por aqueles que lá estão. E a tarefa de tirá-los lá da prisão não é fácil, porque há resistência devido ao determinismo, né? O que representa o conformismo com a situação vivida. O papel da filosofia na educação é marcante, porque ela conduz ao bem do Estado e, consequentemente, o bem da sociedade. É isso que o filósofo bate muito nessa tecla. Este não deve ser o provedor, o Estado não deve ser o provedor do enriquecimento pessoal, da fama, mas o bem da cidade. Por esse pensamento, ele afirma que para ser um bom governante é preciso ser um bom filósofo. Então, fechando esse livro, o autor completa que o Estado é o formador desses cidadãos. Os quais estarão preparados para assumir funções importantes como guardião ou também como governante. E ele fala que a partir dos 10 anos de idade, crianças serão levadas a locais especiais de formação para futuramente cumprir os seus papéis, né? Estarão lá longe de seus pais, de seus costumes, né? Como já foi mencionado também em outro livro. Então, de familiares, eles produzirão os frutos necessários para estabelecer um Estado e um poder público com suas leis ideais, a chamada Constituição. O livro oitavo trata sobre sistemas governamentais. Então, um governante que exerce o poder no momento, de acordo com seu pensamento, se for tirano, que é o ditador, decreta leis tirânicas. Se for democrático, leis democráticas. Então, em relação à Constituição, a Constituição ideal, o modo de vida ideal, né? Ele deve ser mantido a todo custo, para não se corromper, para não desviar das suas condutas, seus objetivos específicos. Então, ele fala também sobre a oligarquia, que é o governo dos ricos, das famílias tradicionais, né? Passando de pais para filhos, concentradoras do poder e das riquezas, provoca muita desigualdade social extrema. E também a disputa entre os próprios ricos, né? Para se manter no poder, coisas que está aqui no Brasil já ocorreu naquele passado, onde as famílias tradicionais disputavam ali o poder. Então, e no regime oligárquico, as leis são favoráveis apenas a eles, né? Então, para Platão, a aristocracia, que é o governo dos mais capazes, de acordo com ele, que é o ideal para se governar uma nação. Então, e em relação à democracia? A democracia, para ele, está abaixo da aristocracia, uma vez que ela peca pelo excesso de liberdade e é comparada à anarquia. Não produz leis eficazes, podendo ser alteradas a qualquer tempo, portanto, não sendo duradouras, não oferecem um Estado hábil e eficiente, um ordenamento político, jurídico e administrativo. Então, a democracia, com seu excesso de liberdade, pode abrir caminho para governos tirânicos. Analisando, né, nós observamos que sempre na democracia há a possibilidade de se levantar, digamos assim, populistas que pretendem socorrer, digamos, a nação, aqueles discursos inflamados que podem, como ele tem o direito também de se candidatar,
mas ele pode abrir caminho para um governo ditatorial. Isso já aconteceu em outros países também. Então, a, a reflexão sobre a situação é por causa de não querer, para não afetar o princípio maior da democracia, que é a liberdade, deixando de lado questões que, embora sejam necessárias, podem interferir nesse bem, né, almejado por esse sistema de governo. Então, o que ele afirma é isso, que a democracia ela oferece uma liberdade extrema e muitas vezes não procuram resolver questões cruciais, como promover efetivamente a diminuição das desigualdades sociais, leis que realmente venham a punir o crime, que muitas vezes a falta da solução de problemas graves da nação faz com que levante pessoas tirânicas, ditadores, que prometem mudar tudo isso aí. E através da democracia eles podem querer chegar ao poder e transformar aquilo em um governo tirânico, um ditador. E isso já tem acontecido. Então, ele adverte que o excesso de liberdade democrática pode ser nocivo, né, nas relações hierárquicas existentes entre governantes e governados, indo até nas relações hierárquicas familiares, igualando pais e filhos no mesmo patamar, ou seja, quebra-se o ciclo de obediência na condução da educação de um pelo outro. Né? Também menciona que o processo educativo, pelo Estado aristocrático, a preparação para se alcançar o objetivo é preponderante. A autoridade, né, do setor educativo sobre o educando precisa ser mantida, o que não ocorre na democracia. Até a relação dos mais velhos com os mais jovens, ela declina, porque os primeiros, por se sentirem acuados, também tentam se adequar ao comportamento dos jovens, para não se sentirem excluídos da vivência social. A liberdade em excesso, portanto, conduz a mais nada que não seja a escravatura em excesso, quer para o indivíduo, quer para o Estado. Na democracia, embora o povo seja a grande força, né, quando se reúne e se une para o bem comum, esta é a questão, porque muitas vezes não busca conscientemente a fazê-lo. Fica na iminência de um líder, alguém que lhe prometa algo. Então, muitas vezes, não. Ele fala aqui que o povo, na democracia, ele precisa ter uma consciência política para que haja as mudanças necessárias para melhorar a nação. E muitas vezes ele fica na iminência de um líder que diga que vai fazer tudo. E esse líder, muitas vezes, vê nisso aí a oportunidade de chegar ao poder e até romper com o regime democrático, para justificar o seu regime ditatorial que ele pretende implantar. Então, há esse jogo perigoso. Então, nesse jogo democrático, o povo precisa ter cuidado, estar esclarecido para não cair em falsas promessas. Os tiranos prometem ser os salvadores da pátria. Ele encanta os cidadãos com seus préstimos populistas para tentar consolidar os seus projetos tirânicos. Por isso, o tirano precisa, quando ele chega ao poder, ele fortalece o Estado no sentido de transformar todo aquele aparato legal, jurídico, a favor dele, né? Ele aumenta impostos, né, para fortalecer a sua força. Ele força o povo a temê-lo, né? O tirano desencadeia conflitos internos. Pode observar nos noticiários, vemos aí os tirânicos. Ele tanto causa conflitos internos e externos para mostrar a força, né, e o destemor que possui dentro lá
da nação. No nono livro, faz uma reflexão sobre o controle da mente para não se deixar vencer pelo lado obscuro que todo ser humano possui. Uma proposta de conscientização, de reflexão, para que tenhamos autocontrole e que as nossas ações não sejam coordenadas por pensamentos que possam vir a causar problemas na nossa vida. Também ele novamente ataca o regime tirânico, o qual produz miséria e temor para todos, né? Para todo o povo. Sofrimentos, gemidos e lamentações são as consequências para uma nação que é governada por um tirano, um ditador. Não restam dúvidas quanto a isso. É só observarmos exemplos nos noticiários pelo mundo afora. O contrário é quando a nação é governada por um filósofo. Ele, por ser também filósofo, ele dá muita ênfase à filosofia, à condução, da nação. O governante precisa ser um filósofo. É preparado por uma educação, estatal, pública e eficaz. Ele, o filósofo, é um amante, da sabedoria, da investigação e da verdade. O desejo do filósofo é o saber e a reflexão. Então, a temática, desse número 9, ficou nisso aí, sobre o lado do autocontrole da mente humana. Ele partiu também para falar sobre, novamente, sistema governamental e o valor da filosofia. Finalmente, vamos para o último livro, o livro 10º. Então, já a partir desse livro final, já observamos que há muitas temáticas, foram tratadas nessa obra, desde o valor da filosofia, das questões da mente, as questões da idade, o valor da educação, os sistemas governamentais, as relações, entre as pessoas, entre a sociedade, a construção de uma sociedade idealizada, mais, digamos, mais justa, de acordo com o pensamento dele. Então, muitas foram as temáticas, dessa obra. Aí vamos terminar aqui. O livro 10º, então, a Utopia de Platão, na discussão com Sócrates e outros amigos, consiste, na idealização de uma cidade, ou melhor, partamos de uma sociedade perfeita, ideal, de acordo com a visão deles. A chamada Constituição, palavra bastante conhecida mundialmente, ela é o fator regulador, através de um conjunto de leis e procedimentos que conduzem a sociedade. Então, é como temos até hoje a Constituição, a lei maior. Ela é quem é a mola mestra, da legislação, aqui brasileira também. Até, temos no caso a Suprema Corte, que é justamente para analisar se o restante das leis municipais e estaduais estão de acordo com a Constituição. Então já vem essa ideia de Constituição lá de Platão, lá com Sócrates e seus amigos, já debatiam sobre isso. Uma Constituição, que é uma lei maior. Então, através de os procedimentos que conduzem a sociedade. Ele também, nesse livro 10º, ele novamente voltou a falar sobre as artes, como a literatura e a poesia. Ele sempre retoma, quando a gente pensa que um assunto está encerrado, ele retoma. Então essas precisam estar delineadas com o padrão constitucional, ou seja, até as artes precisam estar contidas, como serão tratadas na Constituição. E sempre ele fala do seu valor contributivo para a educação do ser humano, no tocante à reflexão moral e comportamental que eleva a alma. E as artes, elas teriam esse fator utilitário para refletir sobre os valores morais, os comportamentos humanos
e a educação como um todo. Nesse ponto de partida, temos o chamado utilitarismo literário, desvencilhando, né, do valor da literatura apenas como fruição, deleite, o que podia afastar as pessoas da verdade, causando conflitos na convivência social. As artes precisam ter uma função educadora e a filosofia precisa ser a mola mestra para alcançar esse princípio. O louvor religioso, a exaltação das virtudes, né, devem ser os conteúdos das artes para não deteriorar, né, corromper a sociedade. Nesse livro também encontramos o conceito, a reflexão sobre o juízo final, a vida após-morte, onde os justos serão recompensados e os ímpios punidos. Ou seja, a religiosidade, as crenças gregas sobre esse tema, essa temática também foram mencionadas e refletidas, né? O filósofo ele adverte que a maioria, né, das pessoas, né, elas vivem errantes sobre o mundo. Veja algo muito para uma reflexão. As pessoas comem, bebem, andam para lá e para cá, sem a observância da realidade das coisas. Andam, né, como animais, com olhares baixos. Ficam entorpecidos com os prazeres que agradam o corpo, mas danificam o espírito. É que o indivíduo, desde a infância, já precisa ser educado filosoficamente, né? Então não é recomendado deixar a criança ser criada sem o direcionamento que faça produzir bons frutos. O conceito de justiça é outra temática também que foi analisado, né, na obra em várias partes. É debatido quando há necessidade, né? Ele fala da necessidade da aplicação da pena, né, para apaziguar a consciência criminosa ou doentia, resultando no equilíbrio das ações do ser humano, né? Ao ser castigado, o objetivo deste é restaurar, reformar a paz anterior, renovar a conduta transgressora. Temos esse pensamento nas nossas leis que fala da ressocialização, né, que a pena é para ressocializar, mas ele também afirma que a pena ela tem que alcançar o seu objetivo, né? E não adianta também, né? Ele também fala sobre, no caso da democracia, o excesso de liberdade, que muitas vezes podemos analisar, inferir que a pessoa comete um crime e fica respondendo em liberdade, né, colocando seu potencial jurídico, né, de defesa, e muitas vezes a prescrição do crime. Então, a impunidade, e de acordo com a gravidade também, é um fator negativo. Não adianta só falar em ressocialização, sem também ter a punição de acordo com o crime realizado. Então ele fala sobre isso, né? Da ressocialização, do castigo para que a conduta transgressora seja renovada. Então, nesse pensamento, né, essas teorias de ressocialização de presos do sistema carcerário, podemos inferir. Embora muitas vezes o resultado não seja tão satisfatório, talvez pela falta de estrutura adequada, em todos os sentidos possíveis.